Quais são as principais formas de apresentação da toxoplasmose? Pode ocorrer a toxoplasmose congênita, que é através, então, através da mãe para o feto. A toxoplasmose adquirida, que pode ocorrer, então, quando você é criança, ou na adolescência, ou quando você é adulto. A toxoplasmose ocular é uma forma de apresentação bastante comum aqui no Brasil, e ainda a toxoplasmose em pacientes imunocomprometidos, principalmente aqueles com AIDS. A toxoplasmose é uma infecção comum e autolimitada. Então, em relação à toxoplasmose, várias pessoas no mundo inteiro, elas encontram-se contaminadas, mas isso não quer dizer que elas tenham sintomatologia clínica. O Toxoplasma gondii é o protozoário mais difundido entre a população humana. Ocorreu aqui no Brasil o maior surto de toxoplasmose a nível mundial. Isso foi no município de Santa Isabel, é um município no Paraná, e ocorreu em 2002. Quase 500 pessoas com suspeita de toxoplasmose. IgM reagente significa que essas pessoas tiveram infecção recente. Dessas 462 pessoas, 7 pessoas eram gestantes. E essas mulheres tiveram 6 bebês infectados, um nasceu com anomalia congênita e ocorreu um aborto espontâneo. Qual foi a fonte de contaminação desse surto de toxoplasmose? Era uma família de gatinhos que moravam perto de um reservatório de água. Tinha, então, gato eliminando oocistos e esses oocistos, então, contaminaram esse reservatório e contaminaram essas quase 500 pessoas. Aqui está mostrando uma foto de uma criança com toxoplasmose congênita, evidenciando-se, então, essa hidrocefalia. Olha o tamanho da cabeça, então, dessa criança. Uma outra foto mostrando também a toxoplasmose congênita. A gente consegue visualizar, além da hidrocefalia, um estrabismo. Olha os olhos dessa criança, então, né? Isso é comum ocorrer na toxoplasmose congênita. Um recém-nascido com toxoplasmose congênita, apresentando hidrocefalia e microftalmia. O que é isso, microftalmia? Micro é pequeno, então olha os olhos dessa criança. Um recém-nascido com toxoplasmose congênita, apresentando microcefalia e mau estado geral. Aqui é um exame chamado exame de fundo de olho num paciente com toxoplasmose. Um dos sítios de predileção do Toxoplasma gondii é o olho. Nessa foto, a gente vê de novo a toxoplasmose ocular. A pessoa com toxoplasmose ocular tem fotofobia. Então, a luz incomoda muito essas pessoas. Elas têm visão borrada, dor e vermelhidão nos olhos, e elas visualizam pontos pretos na visão. Há de se ressaltar aqui que a retinocoroidite, então a localização do Toxoplasma gondii na retina, é a causa mais frequente de problemas oculares aqui no Brasil. Aqui, também a toxoplasmose ocular, a presença de uma lesão ativa de toxoplasmose, no exame, então, de fundo de olho, associada a uma lesão cicatrizada com pigmento escuro. Aqui já é uma foto de um paciente que tinha, além de toxoplasmose, AIDS. Então, em pacientes imunossuprimidos, a toxoplasmose ela ainda é mais grave. Existem vários casos de pessoas aidéticas e com toxoplasmose que vieram a óbito devido à encefalite. Aqui uma coisa muito interessante. Existe uma relação
entre a presença simultânea de cistos em determinadas áreas do cérebro e os comportamentos alterados. Então, nessa foto, a gente vê um ratinho que perdeu o medo do gato, porque esse ratinho tem cistos contendo bradizoítos em áreas do cérebro relacionadas ao comportamento. Existem pesquisas relacionando o Toxoplasma gondii a tentativas de suicídio. Pessoas que têm o Toxoplasma gondii em seus cérebros têm uma chance de até 7 vezes mais praticar suicídio. Bom, como a gente faz o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico pode ser feito através de métodos parasitológicos. Poderia ser feito um exame de fezes do gato. Na prática, na rotina, esse exame de fezes só poderia dar positivo se a gente pegasse esses gatinhos naquele curto período onde eles estão eliminando os oocistos nas fezes. É muito comum fazer o diagnóstico sorológico da toxoplasmose. Então, a pessoa vai até o laboratório, tira o sangue e no soro dessa pessoa vão ser detectados anticorpos contra o Toxoplasma gondii. E ainda métodos anatomopatológicos. Seriam feita biópsia e uma reação que é utilizada, chamada de imunohistoquímica, que é para detectar os cistos teciduais do Toxoplasma gondii. A toxoplasmose, então, ela é uma doença muito importante, muito difundida e apenas os gatos são hospedeiros, então, definitivos. Esses gatos, então, eliminam os oocistos nas fezes e vão, então, contaminar os alimentos com esses oocistos, contaminar a água com esses oocistos. É importante ressaltar aqui que gatos criados em apartamento, castrados, alimentados com ração de boa qualidade, têm uma probabilidade muito menor de ter a toxoplasmose. Gatos de rua, pelo próprio instinto de caça desses animais, teriam uma probabilidade maior, então, de adquirir a infecção e eliminar os oocistos nas suas fezes. Como a gente faria o controle e a profilaxia dessa doença? Evitar a ingestão de carne crua ou mal cozida. Essa carne crua ou mal cozida, então, teria os cistos contendo bradizoítos. Evitar a ingestão de leite cru. Nesse leite cru, principalmente de cabra, porque eu já tinha relatado que os bovinos, né, no caso então aqui, as vacas, no leite cru dessas vacas, a probabilidade de ter os taquizoítos é muito menor, porque eles são resistentes à infecção. Lavar bem frutas, legumes e verduras que poderiam estar contaminados com os oocistos. Consumir água de boa qualidade e, no caso de água de abastecimento público, manter a caixa d'água tampada e higienizada. Para quê? Para impedir o acesso, então, dos gatos, impedir que esses gatos, então, defequem nesses locais e contaminem a água. Alimentar os gatos com ração de boa qualidade, para eliminar a probabilidade desses gatos infectarem, por exemplo, com ratos. Não dar carne crua aos gatos, porque essa carne crua de qualquer hospedeiro intermediário pode estar contaminada, então, com cistos contendo bradizoítos. Ainda é importante a limpeza diária das caixas de gato, né, onde esses animais defecam. Muito cuidado ao manusear essas fezes desses gatos, usar luvas, pás, lavar as mãos após manipulação, principalmente as mulheres grávidas, né? Dar um destino adequado às fezes de gato. Em relação às fazendas, é muito comum
os gatos defecarem ali nos depósitos de rações. Então, cobrir essas rações para eliminar a probabilidade de transmissão, então, desses oocistos que contaminariam essas rações e poderiam contaminar os vários tipos de hospedeiros intermediários. Lavar bem as mãos e as unhas após manuseio de hortas, jardins e plantações. Porque nas suas mãos e debaixo das unhas poderia ter os oocistos, que foram eliminados pelas fezes do gato. Lavar as mãos das crianças após brincarem em parques infantis e ou caixas de areia. Gato adora parque infantil e caixa de areia. Ali eles defecam, os oocistos, então, poderiam ser eliminados através dessas fezes, se tornarem infectantes e contaminariam essas crianças. Realizar exames para detecção de toxoplasmose no início do exame pré-natal de todas as gestantes. Então, isso é muito importante pelo fato de ocorrer a toxoplasmose congênita. Então, esse exame pode detectar se a mulher está em fase aguda. Se ela estiver em fase aguda, ela teria os taquizoídos que poderiam invadir a placenta e contaminar, então, o feto. Pacientes imunossuprimidos, principalmente aqueles com AIDS, devem ter cuidados maiores, então, na manipulação, né, dessas fezes desses gatos e também devido ao fato de existir a encefalite causada pelo Toxoplasma gondii nesses pacientes imunossuprimidos. Pacientes idosos e solitários devem redobrar a atenção, porque esses pacientes idosos podem estar também com o sistema imune suprimido. É recomendável evitar um grande número de gatos como animais de estimação e alimentados com comida caseira. Essa foto está mostrando, então, uma íntima associação, né, com criança e com gato. Nesse caso, será que essa criança poderia adquirir a toxoplasmose? Para essa criança adquirir a toxoplasmose, esse gato teria que estar eliminando os oocistos, esses oocistos teriam que estar no pelo desse gato, e essa criança passando a mão nesse gato, poderia, então, passar a mão nesses oocistos e levar, então, esses oocistos à boca e adquirir a toxoplasmose. Há de se ressaltar que são poucos os gatos que ficam eliminando aí oocistos nas fezes. Bom, pessoal, nesse slide está escrito o seguinte: toxoplasmose, que é o nome da doença causada pelo Toxoplasma gondii, e tem um gato pensando, tudo eu? Bom, o gato, ele não é o único vilão nessa história. Eles são os únicos hospedeiros definitivos, mas os vários tipos de hospedeiros intermediários, como nós vimos, podem, então, transmitir a infecção para o homem através da ingestão da carne crua ou mal passada desses outros hospedeiros. Ou seja, o gato não é o único vilão. Agora nós vamos ver uma questão de concurso. Eu vou fazer uma pausa, então, para a gente pensar qual seria a resposta dessa questão. A figura abaixo apresenta um fragmento representativo do cérebro de um mamífero. Este material foi preparado para estudo histopatológico, corado por uma coloração chamada hematoxilina eosina, e ao exame microscópico exibiu cistos parasitários. A presença de cistos parasitários no cérebro de mamíferos é compatível com leishmaniose? Bom, leishmaniose não tem nada a ver com cistos no cérebro. Toxoplasmose? Então, a letra B é a resposta correta. Então, essas bolinhas aí seriam cistos e dentro desses cistos teriam os bradizoítos de Toxoplasma gondii. A letra C está errada porque esquistossomose também não tem nada a ver com cistos parasitários. E muito menos leptospirose,
Leptospirose é uma doença causada por uma bactéria chamada Leptospira, que também não tem nada a ver com cistos parasitários. Bom, pessoal, agora nós vamos ver várias questões de concursos, né, que são muito importantes para a gente, então, fechar essa aula sobre teníase, cisticercose e toxoplasmose. Eu vou falar cada uma das questões e vou dar um tempo para vocês pensarem qual seria a resposta mais adequada. Primeira questão. Das afirmativas sobre o Toxoplasma gondii, assinale a alternativa incorreta. A gente tem que prestar muita atenção nos concursos em respeito a esse tipo de questão, se é para assinalar a correta ou a incorreta. Então, letra A. Seres humanos podem contrair toxoplasmose pela ingestão de oocistos esporulados nas fezes de um canídeo infectado. Em relação, então, a essa questão, a letra A seria, então, já a alternativa incorreta, porque, segundo nós vimos na aula sobre toxoplasmose, os únicos capazes de eliminar os oocistos nas fezes são os felídeos, não canídeos. Cão não elimina oocistos nas fezes. Então, as outras questões estariam corretas. O Toxoplasma gondii é um coccídio entérico muito prevalente em suínos? Sim. É comum o abortamento devido à placentite focal em ovinos e em caprinos infectados e suscetíveis à toxoplasmose? Sim, ovinos e caprinos são altamente suscetíveis e podem causar, então, a toxoplasmose e o abortamento nesses animais. Letra D. Carne crua, que contenha cistos de Toxoplasma gondii, é uma fonte de se contrair toxoplasmose. Então, os vários tipos de hospedeiros intermediários, como nós vimos, têm, então, cistos de Toxoplasma gondii na sua carne. Ovelhas e cabras que tenham abortado por causa da toxoplasmose não precisam ser descartadas, porque provavelmente não repetirão o feito. Então, em gravidez subsequentes, não vai ocorrer de novo isso aí. Então, essa questão também está correta. Outra questão. Uma elevada frequência de animais portadores de cisticercose foi detectada em um lote de suínos enviados para o abate por uma granja. Face ao prejuízo econômico e o fato de esta parasitose não ter sido anteriormente observada, o proprietário da granja procurou um médico veterinário para orientá-lo quanto à causa dessa situação. O profissional esclareceu que no complexo teníase cisticercose causado por Taenia solium, letra A, restos alimentares contendo cisticercos viáveis estão sendo indevidamente oferecidos aos animais. Nos restos alimentares teriam cisticercos viáveis? Letra B. A água e os alimentos oferecidos aos animais estão sendo contaminados com ovos eliminados por humanos portadores de teníase. Bom, essa está correta. O humano, se ele é portador de teníase, ele tem, então, a tênia adulta. Ele tem, então, as proglotes jovens, maduras e grávidas, e essas proglotes grávidas se rompendo, os ovos, então, podem ser eliminados nas fezes desse homem. Letra C. O estabelecimento da teníase nos animais levou ao aumento repentino de animais com cisticercose? Não. Né? Nesse caso aqui, teria que envolver o homem com teníase, e não teníase nos animais. Frisando, os animais têm cisticercose, os animais não têm teníase. O aparecimento abrupto da cisticercose foi determinado pelo contato dos animais com humanos portadores de cisticercose? Não, humanos portadores de teníase.
alguma mudança na higienização das instalações proporcionou maior viabilidade dos ovos eliminados pelos animais. De novo, os ovos não são eliminados pelos animais. Os ovos são eliminados pelos humanos, que são os hospedeiros definitivos. Uma outra questão. As questões a seguir referem-se à ateníase e à cisticercose. No restaurante, havia diversos tipos de carnes, verduras e legumes. Quando Pedro foi se servir, disse: pessoal, cuidado com a carne de porco para não pegar cisticercose. O temor de Pedro só teria fundamento se alguém ingerisse. Então, vamos ver todas as alternativas e vamos ver qual seria a correta. Letra A. Legumes ou verduras contaminados com fezes de porco contendo cisticerco celulose. Nas fezes de porco não pode sair a larva, que é o cisticerco celulose. Então, isso está errado. Verduras contaminadas com fezes humanas contendo ovos de Taenia solium. Essa, então, estaria correta, porque o homem é o hospedeiro, então, definitivo, ele tem o verme adulto, ele tem proglotes jovens, maduras e grávidas, essas proglotes se rompem, liberam os ovos, que podem contaminar as verduras, então. Carne de porco mal cozida contendo cisto hidático. Bom, cisto hidático é um outro tipo de larva que não faz parte do ciclo biológico da Taenia solium. Letra D, legumes ou carnes mal cozidos contendo oncosferas. Relembrando, oncosfera está dentro do ovo, que é eliminado, então, nas fezes humanas. A oncosfera, na verdade, é o embrião. O legume ou a carne não vai ter o embrião. E na letra E, legumes ou verduras contaminadas com fezes humanas contendo cisticerco celulose. Relembrando, cisticerco celulose é a larva da Taenia solium que fica na carne, então, na musculatura do porco. Uma outra questão. Eu vou dar uma pausa, vou falar, então, as questões e vamos ver qual seria a questão correta. O homem adquire a Taenia solium quando? Letra A. Bebe água contendo colibacilos. Colibacilos não tem nada a ver com o ciclo biológico da Taenia solium. Ingere peixe cru e contaminado com proglotes. Aqui ele está me falando que o peixe é o hospedeiro definitivo, então também está errada. Letra C, come verduras e bebe água contaminada com suas larvas. De novo, as larvas estão na musculatura do hospedeiro intermediário, que é o porco. Então, não vai estar na verdura ou na água. Letra D, ingere carne de porco mal cozida e com cisticercos. Então, essa seria a opção correta. Na carne de porco, eu tenho o cisticerco celulose. A partir do momento que o homem ingere a carne de porco mal cozida, com a larva, que é o cisticerco, ele vai adquirir o verme adulto, que nesse caso seria a Taenia solium. Letra E, toma banho em rios contaminados com cercárias. Cercárias também não fazem parte do ciclo biológico da Taenia solium. Cercária faz parte do ciclo biológico do Schistosoma mansoni. Uma outra questão. Sobre os vermes do gênero Taenia, assinale as proposições corretas. 1. A Taenia solium é um asqueuminto do grupo Trematoda. Bom, essa questão está errada. Por quê? A Taenia solium não pertence a esse grupo Trematoda. Ela pertence ao grupo chamado Cestoda. Oda significa semelhante.
Questo significa fita. Então, a Taenia solium parece uma fita. O grupo chama cestoda. 2. A teníase é causada pela ingestão de cisticercos em carne bovina ou suína. Está correto, né? Ingestão de cisticerco é a larva na carne bovina ou suína, levaria à teníase. A Taenia solium não causa cisticercose humana. Está correto? A Taenia solium não causa cisticercose humana. Ingestão de ovos de Taenia solium levam sim a cisticercose humana. 8. A higiene pessoal e o saneamento básico são importantes medidas na prevenção das parasitoses causadas por Taenia. Sim, a higiene pessoal e o saneamento básico são muito importantes. 16. A Taenia solium adulta é hermafrodita. Lembra que eu falei que hermafrodita é quando a proglote, então, é macho e fêmea ao mesmo tempo. Isso está correto. Apresenta o corpo segmentado. Está correto. Apresenta escólex, que é a cabeça. Está correto. No escólex tem 4 ventosas, também está correto, e uma coroa de acúlios. Esses acúlios são pequenos ganchos apresentados pela Taenia solium e também está correto. Os últimos segmentos, aqui eu estou falando então das proglotes grávidas, são cheios de ovos que ficam encistados no tecido muscular de suínos. As proglotes cheias de ovos ficam encistados no tecido muscular de suínos? Não, isso está errado. Os últimos segmentos, na verdade, são cheios de ovos, sim, mas eles são eliminados pelas fezes do hospedeiro definitivo, que é o homem. 32. A cisticercose humana é ocasionada pela presença da larva da Taenia solium. A larva da Taenia solium é o cisticerco. O cisticerco leva a cisticercose. E é adquirida pela ingestão de ovos do parasito liberado nas fezes de pessoas infectadas. Então, essa também estaria correta. Uma outra questão, essa questão é uma questão mais simples que a anterior, né? Mas é uma questão também muito importante. O doente apresenta cisticercose. Letra A. Quando ele foi picado por triatoma, bom, então essa letra A não tem nada a ver, porque o triatoma é um barbeiro que não faz parte do ciclo biológico da cisticercose. Letra B. Nadou em água com caramujo contaminado? Caramujos também não fazem parte desse ciclo biológico. Letra C. Ingeriu ovos de Taenia. Bom, como aqui ele não fala se é Taenia solium ou Taenia saginata, nós vamos ver as outras opções para ver se essa poderia realmente ser a correta. Letra D. Comeu carne de porco ou de vaca com larvas de Taenia. Bom, a ingestão de carne de porco ou de vaca com larvas de Taenia levaria à teníase e não à cisticercose. Letra E, andou descalço em terras contaminadas. Então, o fato de andar descalço em terras contaminadas também não tem nada a ver com o ciclo da cisticercose, o que leva a crer que a letra C é ingeriu ovos de Taenia, no caso, ingeriu ovos de Taenia solium, que seria, então, mais correto, seria a opção que a gente marcaria. Uma outra questão muito interessante. No exame, a olho nu das fezes de uma criança, foi constatada a presença de uma estrutura esbranquiçada similar a pedaços de macarrão, cujo nome técnico é proglote. Sua mãe foi informada por algumas pessoas que não havia motivos para preocupação.
uma vez que eram pedaços de um animal que morreu e estava se desmanchando. Perguntas. A informação recebida pela mãe é correta? O que vocês acham? Bom, analisando então essa questão, a informação recebida pela mãe não é correta. Por quê? Não é um animal que morreu e estava se desmanchando. Na verdade, essa criança, ela estava então com teníase, ela estava liberando as proglotes grávidas. E o verme, ele não morreu. Estava liberando as proglotes grávidas, mas o verme adulto continua, então, fixado no intestino delgado dessa criança e produzindo novas proglotes jovens, maduras e grávidas. Então, pessoal, essas doenças parasitárias, né, a toxoplasmose, a cisticercose e a teníase são muito importantes, são questões muito comuns de cair em concurso público. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês estudem bastante e a gente está aí para tirar também as dúvidas de vocês. Muito obrigada e até a próxima.